Eu quero pedir a vocês que têm a Bíblia Sagrada para abrir em João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O versículo 10 do capítulo 10 de João está entre os versículos mais conhecidos da Bíblia. E você deve saber de cor e salteado o versículo 10 do capítulo 10 de João. Vamos ler esta palavra para a nossa ligeira meditação. Fica ligado no céu, porque esta noite é noite de transformação de vidas. É noite de mudança de situações. Quem crê que Deus muda situações, diz amém. Então fica ligado no céu, porque desde o momento que você aqui entrou, você está sob a bênção de Deus. E para receber a bênção de Deus é questão de inteligência. Se você for inteligente, você vai ser abençoado por Deus. E eu sei que todos aqui são inteligentes. A primeira prova é que você está aqui, né? Se você veio para cultuar a Deus, é porque você é uma pessoa, no mínimo, inteligente. E que Deus abençoe muito a sua vida nesta noite. Quem já encontrou o texto sagrado diz amém? João capítulo 10, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Levanta a mão ou a sua Bíblia e diga assim: Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é viva, é poderosa, é santa, é infalível, é inerrante e é digna de toda a nossa aceitação. O meu coração está aberto, Deus, para receber a santa palavra do Senhor. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, ligeiramente eu quero ministrar esta palavra para vocês, que não é uma novidade para ninguém o que eu vou dizer aqui. O que eu vou dizer nesta ministração são coisas que vocês já sabem, mas que nós vamos apenas lembrar. Eu escolhi este versículo desde o culto da manhã de hoje para ministrar uma palavra que eu poderia dar o tema: o Deus que muda situações. Diga comigo: o Deus que muda situações. Diga outra vez: o Deus que muda o quê? Situações. Bem, o Senhor Jesus aqui, ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E todos nós sabemos que este ladrão que o Senhor Jesus se refere é Satanás, o devorador. Ele veio para roubar, matar e destruir. E nós temos visto que o Satanás, ele tem matado, roubado e destruído. Ele tem matado a vida espiritual de muita gente. Ele tem destruído a felicidade de muita gente. Ele tem feito aquilo que lhe é possível para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse que ele veio, isto é, Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Quando Jesus diz que Satanás veio roubar, matar e destruir, mas que ele veio para nos dar vida e vida abundante, ele está dizendo que ele veio para mudar a situação. Ele veio para mudar a situação. Então ele é o Deus que muda as situações. Quando o homem pecou contra Deus lá no jardim do Éden, dando ouvido ao diabo, personificado na serpente, o homem perdeu a direção de Deus. Quando Satanás, personificado na serpente, enganou o homem e fez com que o homem pecasse, o diabo destruiu a felicidade do homem. O diabo matou a vida espiritual do homem.
O diabo, ele destruiu, ele roubou aquela comunhão, aquela afinidade que havia entre Deus e o homem. E Deus foi obrigado, na sua santidade, ele foi obrigado a afastar o homem da sua presença, porque ele não pode compactuar com o pecado. Então o homem que era feliz, o homem que não conhecia a adversidade, o homem que não sabia o que é pecado, agora peca contra Deus, conhece sofrimento, conhece a adversidade e está longe da presença de Deus, porque está morto espiritual. O diabo roubou a felicidade do homem, matou a vida espiritual do homem e destruiu a comunhão que havia entre o homem e Deus. Então ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que veio para dar vida e vida abundante, isto é, ele veio para mudar a situação. E para mudar a situação, aí eu entro em João capítulo 3, versículo 16. Para mudar a situação, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para mudar a situação. Aleluia. Então é dentro deste tema que eu vou trazer aqui algumas situações de pessoas que foram mudadas por Jesus. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que o mesmo Deus que cria circunstâncias para nos provar, é o Deus que muda situações para nos abençoar. Porque Ele quer fazer isto, Ele pode fazer isto, e Ele tem prazer em fazer isto. Ele tem prazer em mudar situações. O primeiro caso que eu quero trazer aqui para vocês é aquele caso de Mateus capítulo 9, versículo 18. Em Mateus capítulo 9, versículo 18, o Senhor muda a situação de uma mulher. Ali fala de uma mulher cuja situação era das mais precárias possível. Esta mulher, a Bíblia diz que ela sofria de um fluxo de sangue. E ela sofria com aquela enfermidade há 12 anos. Quando a Bíblia diz que ela sofria de um fluxo de sangue, é a mulher que nós conhecemos como a mulher hemorrágica. Vazava-lhe gradualmente o sangue. Isto significa dizer que ela estava perdendo a sua vida dia após dia. Ela estava fraca, debilitada, o seu corpo estava cada vez mais fragilizado, porque vazava-lhe gradualmente o sangue. E ela diz a palavra de Deus que ela havia gastado todos os seus haveres, todos os seus bens, todo o seu dinheiro com a medicina da época, naqueles 12 anos, e diz a Bíblia que por nada ela pudera ser curada. Ela estava nesta situação há 12 anos. Era, a princípio, uma mulher de bem, uma mulher rica, uma mulher de muitas propriedades. Mas naqueles 12 anos de sofrimento, ela gastara tudo que ela tinha. Ela perdeu a felicidade, ela perdeu a saúde, ela perdeu a alegria. O diabo roubou dela a felicidade. O diabo matou a vida financeira dela. E o diabo fazia com que ela sofresse, e ela estava cada dia mais debilitada e fragilizada. Esta mulher saiu à procura de Jesus. Ela saiu à procura daquele que podia mudar a sua situação. Pois ela já havia, através dos seus recursos financeiros, ela havia tentado mudar a sua situação e não conseguiu mudar a sua situação. Mas ela saiu à procura de Jesus, aquele que podia mudar a sua situação. Quando ela encontra com Jesus, duas coisas aconteceram. Primeiro, a sua enfermidade foi curada. A Bíblia diz que quando ela por detrás tocou na veste de Cristo, imediatamente ela ficou curada. A outra coisa que aconteceu foi que a sua situação foi mudada, ela foi transformada naquele momento, porque ela teve o encontro e tocou naquele que veio para mudar situações. Aleluia! Se você pode glorificar, glorifique ao Senhor.
Bendito é o nome do Senhor. Eu estou pregando para você e você deve acreditar, porque eu estou falando baseado na palavra de Deus. Estou dizendo que Deus muda situações. Estou dizendo que o Senhor muda situações. E quando eu digo isto, eu estou dizendo que Deus pode mudar a sua situação hoje, nesta noite, neste momento. Não sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua situação. Esta mulher teve a sua situação mudada. Ela foi curada e foi transformada pelo poder de Jesus. O outro caso que eu quero trazer para vocês é aquele caso de João capítulo 8. Ali fala de uma outra mulher. A situação desta mulher era um pouco diferente. Esta mulher estava moralmente acabada. Esta mulher estava moralmente arrasada. Esta mulher do capítulo 8 de João estava moralmente detonada. Era uma mulher que, segundo a Bíblia Sagrada, a sua situação era precária demais. Ela havia sido pega em pecado que na lei mosaica a pena era pena de morte. E esta mulher, ela foi pega em flagrante no pecado cuja lei ordenava pena de morte para aquela mulher. E era uma morte cruel, porque estas pessoas, nesse ato pecaminoso, tinha de ser morta apedrejada segundo a lei mosaica. Uma grande multidão corria atrás desta mulher para matá-la, para apedrejá-la. O pecado dela era considerado gravíssimo. Moralmente ela estava acabada e detonada. Na sua fuga, ela tentando se livrar daquela multidão, tentando de todas as formas escapar daquela sentença de morte, ela é pega pelos escribas e fariseus. E os escribas e fariseus têm agora este caso como uma oportunidade, tanto de condenar a mulher, como colocar Jesus num beco sem saída. Eles disseram: vamos levá-la até a presença de Jesus. E nós vamos colocar ele num beco sem saída. Agora nós vamos ter o que acusá-lo. Porque vamos apresentar esta mulher para ele, e ele mesmo sabe que na lei mosaica é pena de morte, e ela tem de ser apedrejada. Ou ele vai ordenar que ela seja apedrejada, ou ele vai dizer que não é para apedrejar a mulher. Se ele ordenar o apedrejamento dela, nós vamos denunciar ele às autoridades civis. Se ele realmente não querer que ela seja apedrejada, então nós vamos denunciá-lo às autoridades religiosas. Naquele momento, nós temos ali, prezados irmãos, um exemplo concreto da operação da graça face a face com a exigência da lei. Quando eles pegam aquela mulher e levam até a presença de Jesus, nós vemos nisto um exemplo concreto da operação da graça de Deus face a face com as exigências da lei. Que a mulher era pecadora, ninguém podia negar. Ninguém podia negar também que na lei mosaica ordenava que ela fosse morta apedrejada. Os escribas e fariseus, sabendo que Cristo é manso e amoroso, armaram-lhe esta cilada. Ou ele manda apedrejá-la, cumprindo a lei mosaica, ou ele diz que não é para apedrejá-la. De qualquer maneira, nós vamos denunciá-lo ou às autoridades religiosas ou às autoridades civis. Queridos irmãos, onde há culpa, a lei de fato só pode condenar. Mas note bem uma coisa: os acusadores daquela mulher estavam tão preocupados em condenar a mulher e em pegar Jesus numa falha, que eles esqueceram do companheiro dela. Segundo a lei mosaica, quem tinha de morrer era tanto ela quanto o companheiro dela.
Isto mostra, prezados irmãos, que o homem com seus preconceitos pecaminosos e sua ignorância proposital não pode julgar retamente e nem é capaz de guardar a lei de Deus. A justiça quem tem de fazer é Deus. Quando eles pegam a mulher, levam até a presença de Jesus, eles apresentam este fato flagrante e diz: mestre, esta mulher foi pega no pecado de adultério e a lei de Moisés ordena a pena de morte. Ela tem de ser apedrejada. E tu que dizes? A Bíblia diz que Jesus escrevia na areia. E eles insistiam com Jesus no sentido de que Jesus tomasse uma decisão naquele momento. Jesus então naquele momento olha para a mulher, olha para todos, olha para os escribas e fariseus, e ele diz o seguinte: olha aqui minha gente, qualquer um de vós que não tiver pecado, então pode atirar a primeira pedra. Os escribas e fariseus, irmãos, sem o querer, levaram esta mulher até a presença de todas as bênçãos do Senhor. Levaram-a até a presença de Jesus. Aquele que não quer censurar e nem condenar, como eles, os fariseus, queriam censurar e condenar a mulher. Eles levaram a mulher, não aos discípulos de Jesus, que tinham um coração mais duro e frio, mas levaram até a presença de Jesus, que nunca quer censurar e condenar, mas ele sempre dá uma oportunidade para a pessoa. Ele é manso e amoroso. E ele não condena ninguém sem dar uma oportunidade, sem dar uma chance. A mulher está diante de Jesus. E os escribas e fariseus aguardando a decisão de Jesus. Eles apresentaram um caso flagrante, como eu disse, em que a ré não podia de forma alguma alegar a sua inocência. E eles insistiam com Jesus: que faremos? Conforme a lei mosaica, as testemunhas tinham de ser as primeiras pessoas a atirarem as primeiras pedras. Isso fica bem claro em Deuteronômio capítulo 17, versículo 7. Então foi por isso que Jesus chamou os acusadores da mulher, as testemunhas, aqueles que professavam honrar e guardar a lei, que executassem a lei se eles não tivessem pecado. Mas quando Jesus disse isto, ele baixou a cabeça e escrevia na terra novamente. Quando ele levanta a cabeça, estava só ele e a mulher. A Bíblia diz que os acusadores, aqueles moralistas, não resistiram suas próprias consciências. Olharam uns para os outros e de cabeça baixa saíram desde o menor até o maior. E Jesus olhou para a mulher dizendo: mulher, cadê os teus acusadores? Os moralistas? Se foram, Senhor. Ninguém te condenou? Pois eu também não te condeno. Vou te dar uma chance. Quero mudar a sua história. Quero mudar a sua situação. Vai e não peques mais. Oh, aleluia. Você pode glorificar o nome dele? Você pode glorificar o nome dele? Aleluia. Esta mulher saiu dali com a sua situação mudada. Ela saiu dali com a sua situação completamente mudada, perdoada e abençoada por Jesus. Nós estamos diante daquele que muda situações. O caso desta mulher era um caso irreversível. Era pena de morte. Mas o Senhor Jesus, ele é especialista nas horas difíceis. Ele é especialista em casos de UTI. E a situação desta mulher foi mudada. E sabe, ela tornou-se numa grande missionária. Aleluia. Jesus muda situações. Jesus muda situações. Ei, Jesus muda situações.
Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está enfrentando, mas eu estou dizendo para você que Jesus muda esta situação. Esta aí que você está passando, Jesus muda esta situação. O outro caso que eu quero trazer para vocês aqui é o caso de Marcos capítulo 10, versículo 46. Ali Jesus mudou a situação de um homem, um cego de nascença, cujo nome era Bartimeu. Você conhece muito bem a história. Bartimeu vivia mendigando. Bartimeu era pedinte. Bartimeu vivia na beira da estrada a caminho de Jericó. Todos os dias ele era colocado naquele lugar de sempre, com a sua capa jogada nas costas. A capa que o livrava do frio, da chuva e etc. Todos os dias ele estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas. Bartimeu estava acostumado com a discriminação e o preconceito. Ele sofria. Bartimeu se encontrava em uma situação difícil até que Jesus passou pelo seu caminho. Jesus passou pelo caminho de Bartimeu, aquele que muda situações. Qual era o caminho de Bartimeu? Era o caminho da miséria e da pobreza. Era o caminho da escuridão e das trevas. Era o caminho do conformismo, porque Bartimeu já estava conformado com aquela situação. Já estava se conformado com o preconceito, com a discriminação, com a cegueira. E já estava conformado de ser pedinte, vivendo de favor e de esmolas. Estava acostumado com a miséria. Mas quando Jesus passa pelo caminho de Bartimeu, e ele sabe que é Jesus que está passando por ali, nasce no coração dele uma esperança. Como uma luz que clareia no fundo do túnel. Quando ele sabe que é Jesus que está passando por ali, ele diz: ele está passando por aqui. Eu já ouvi falar que ele cura cegos. Eu já ouvi falar que ele muda situações. Eu já ouvi falar que ele faz maravilhas. Então é a minha chance, é a minha oportunidade. Muito embora eu já estou conformado com esta vida de miséria, mas neste momento uma luz brilha no fundo do túnel e eu posso sair desta vida, porque ele está passando por aqui. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus atende e muda a situação dele. Jesus parou, mandou chamar Bartimeu, estendeu a sua mão e disse: vê, a tua fé te salvou. A partir daquele momento, Bartimeu passou a enxergar. Saiu do caminho da miséria e da pobreza. Saiu do caminho das trevas e da escuridão. Saiu do caminho do conformismo. Saiu do caminho da miséria para uma vida melhor. Porque o Senhor Jesus, aquele que muda situações, mudou a situação de Bartimeu. Ele pode mudar a sua situação. Eu estou pregando isso. Ele pode mudar a sua situação. Se você crê nisto, levanta a mão e glorifica o nome dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Qual é a sua situação? Eu não sei o seu nome, não conheço os seus problemas, mas conheço um Deus que muda a sua situação. Qual é a sua situação? Primeiro, moral. Quem sabe moralmente você está acabado, arrasado e detonado. As pessoas olham para você e vê você como uma pessoa desonesta e extremamente pecadora. E os seus pecados têm detonado você moralmente. Mas eu estou pregando para você que Jesus muda a sua situação moral. É só você se colocar nas mãos dele e deixar ele agir em você e por você.
Qual é a sua situação emocional? Talvez você vive chorando. Talvez você está sofrendo de um sentimento de angústia profunda e está a caminho da depressão, se não chegou já no quadro depressivo. Emocionalmente falando, você está arrasado, detonado, angustiado. Eu estou pregando para você que Ele muda a sua situação emocional. Ele toca no seu emocional e Ele muda a sua situação emocional. Se você crê nisto, glorifica o nome dEle. Aleluia! Terceiro, qual é a sua situação psicológica? Quem sabe, psicologicamente falando, você está arrasado e detonado. Sua autoestima está lá embaixo. Você se sente diminuído, preterido, isolado, solitário. Você não consegue se enxergar. Você não consegue ver os seus valores. Para você, você não tem nenhum valor. Você acha que a sociedade não te aceita porque você não tem nenhum valor. Sua autoestima está lá embaixo. Psicologicamente você está abalado, detonado e arrasado. Eu estou pregando para você que este Jesus, Ele muda a sua situação psicológica. Ele toca na sua situação psicológica. De repente, a sua autoestima vai subir. Você vai começar a olhar para você, vai ver os seus valores, vai ver que você é uma pessoa que tem seus valores. Aleluia, glória a Deus. Número 4, qual é a sua situação espiritual? Quem sabe, espiritualmente falando, você está arrasado, acabado, detonado e quebrado. Você não sente mais a presença de Deus. Você não consegue ser fiel a Deus. Você não consegue ter sensibilidade espiritual. Deus toca e você não sente. Deus está falando e você não ouve, parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Falta-lhe a sensibilidade espiritual. Por mais que você queira, você não consegue se concentrar com Deus. Você não tem relacionamento com Deus. Você não sente comunhão com Deus. Espiritualmente falando, você está acabado, detonado e morto. Quem sabe o ladrão que o Senhor Jesus se refere no versículo 10 do capítulo 10 de João, já matou a sua vida espiritual, roubou sua felicidade, destruiu a sua comunhão com Deus. Mas eu estou pregando para você que Jesus Cristo, Ele muda situações espiritual, Ele muda a sua situação espiritual, Ele muda hoje, agora Ele muda. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Deixa Ele mudar a sua situação espiritual. Se entregue a Ele sem reservas. E a partir de hoje, se você crer, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você vai sentir a presença de Deus como nunca você sentiu antes. Número 5. Qual é a sua situação financeira? Talvez a sua situação econômica, a sua situação financeira está assim como estava Bartimeu. Vivendo de miséria, de favores. Quem sabe a sua situação econômica está assim, na miséria, fracassado, você está detonado, acabado e arrasado. Mas eu estou pregando para você que Jesus muda também situação financeira. Ele muda também, Ele toca nessa parte da sua vida e da minha vida também. Ele abre portas que estão fechadas. Ele abre porque Ele pode fazer isto e Ele tem prazer e Ele tem feito aqui. Lança sobre Ele as suas ansiedades porque Ele tem cuidado de vós. Talvez você veio aqui para que o Senhor abra uma porta para você, pois Ele abre, Ele tem poder de abrir. Ele abre, Ele tem poder de abrir.
Ele sabe agir em todas as áreas da nossa vida. Ele age, tem prazer de agir. Só que você tem que dar lugar para Ele agir e trabalhar em você, com você e por você. E esta noite é noite de você permitir que o Senhor age na sua vida, na sua vida econômica, nas suas finanças. Ele pode agir, Ele pode abrir porta, Ele pode te dar vitória sobre esse processo jurídico. Ele pode resolver este problema lá nos seus negócios que não dão certo, seus projetos que não se concretizam. Ele pode agir nesta área da sua vida também. E esta noite é noite para Deus agir em todas as áreas da nossa vida. É noite dele agir em todas as áreas da nossa vida. Ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Que Deus lhe abençoe. Recebe a sua vitória hoje. Deixa Deus mudar a sua situação hoje. Deixa Deus mudar a sua situação hoje. Ei, deixa Deus mudar a sua situação hoje. Coloca a mão na altura do seu coração, curve a cabeça e ore dizendo assim: Deus, Tu és o Deus que muda situações. Senhor, obrigado por esta palavra. Eu sei, Senhor, que vou sair daqui com minha situação mudada, porque eu creio e aceito esta palavra e tomo posse dessas bênçãos ministradas nesta palavra. Amém. Pode louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero fazer o apelo. Aqui tem gente que precisa tomar uma decisão. E Deus só vai agir na sua vida quando você tomar a decisão que você precisa tomar. Deus só vai trabalhar na nossa vida quando a gente toma as decisões que nós devemos tomar, que cabe a nós tomar. A decisão que você tem de tomar, Deus não vai tomar por você. É você que tem que tomar a decisão que cabe a você tomar. A partir daí, Deus começa a agir na sua vida. Aqui tem gente que precisa querer voltar para Jesus. Tem gente aqui com a vida espiritual cheia de altos e baixos. E você precisa querer mudar essa situação. Senhor, eu quero a partir de hoje ser uma vida mais próxima do Senhor. Eu quero mudar, ou seja, eu quero melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Crentes que estão praticamente desviados, fora de comunhão. Tem alguém? Fica em pé. Irmãos católicos que precisam tomar a decisão e aceitar Jesus como seu Salvador. Tome essa decisão e Deus vai mudar a sua situação. Tem alguém? Fica em pé. Eu quero orar por você. E tem que ser depressa, rápido. Essa decisão só você pode tomar. Decisão de melhorar. Decisão de aceitar Jesus. Decisão de reconciliar com Jesus. Aí é com você. Tem alguém? Fica em pé, que eu quero orar por você. Pedir a Jesus para escrever o seu nome no livro da vida. Se tiver, fique em pé e venha aqui diante do altar de Deus. Eu vou esperar apenas um minuto só. Um minuto só. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta e vem aqui. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Levanta e vem aqui na frente. Um minuto só e já está passando. Hoje de manhã foram, não me lembro, parece que 15 almas. 15 decisões. 15. Será que tem alguém aqui hoje que quer tomar a decisão? Quer aceitar Jesus? Quer reconciliar com Jesus? Quer mudar a sua situação espiritual? Quer ter uma vida mais próxima de Deus? Essa decisão é contigo. Todos aqui têm o nome escrito no livro da vida? Tem certeza da sua salvação?
Se tem, levanta a mão e dê um brado de glória. Então pode dar aplausos para Jesus.